Então, o título da apresentação foi Estimulando o Pensamento Crítico Criativo em Matemática, algumas possibilidades para a escola e para as famílias, né. Eu sou professor da Universidade de Brasília, atualmente do Departamento de Matemática, mas fui anteriormente professor da Faculdade de Educação, onde atuo ainda hoje no programa de pós-graduação em Educação, no mestrado e doutorado acadêmicos, trabalhando com essa temática de, criatividade, pensamento crítico criativo em matemática, né. Eh, Acompanho a transição do meu slide? Acompanho, né. Eu faço parte de um grupo de pesquisas, que é o chamado Grupo PI, Pesquisas e Investigações em Educação Matemática. Nesse grupo, nós trabalhamos particularmente com 3 grandes temáticas, né, eu diria 2 delas integradas, uma temática de avaliação em matemática, e as outras 2 temáticas que eu diria que não estão mais integradas, que é pesquisas envolvendo pensamento crítico e criativo em matemática e altas habilidades de superdotação em matemática, né. Esse trabalho com altas habilidades, especialmente a componente da criatividade em matemática, é que tem feito parte das nossas investigações, mas não desconsiderando outros elementos envolvidos, mas particularmente o campo da criatividade. Aqui, já de início, fica aí algumas indicações, né, digamos, de redes sociais e onde o grupo publica seus materiais, né. Temos um canal no YouTube, um perfil no Instagram, o perfil também no Facebook, e temos um site onde compartilhamos as coisas que são produzidas no âmbito do grupo de pesquisa. Bom, indo ao nosso tema, né, eu apenas coloquei esse slide aqui, considerando até que seria desnecessário, por ser algo que eu imagino que todos já tivessem um domínio, mas a gente lembrar, né, de onde eu parto um pouco da minha história com as áreas de altas habilidades, com o modelo da teoria dos 6 anéis do Renzulli, e a minha fala não é exatamente para o estudante, né, ou para as famílias de estudantes superdotados. Eu acho que tudo que eu vou dizer aqui se aplica a qualquer estudante, mas, em particular, a este grupo, talvez algumas atividades possam suscitar mais motivação e mais envolvimento com as tarefas que eu aqui vou colocar. Eu não vou fazer uma apresentação mais extensa, do ponto de vista assim, de um tratado mais genérico sobre altas habilidades de superdotação. Eu queria apenas lembrar, né, que esse elemento com o qual eu trabalho, que é a criatividade, está dentro de um desses modelos teóricos, e vou já diretamente falar, né, por uma questão de aproveitamento do tempo, de elementos ligados ao campo da matemática, né. Então eu trouxe, alguns poucos slides falando sobre características de estudantes com altas habilidades de superdotação em matemática. Coloquei uma variedade, assim, temporal, né, então, a gente estava aí no final da década de 1990, falando sobre isso, que apontavam que esses estudantes, eles têm, de diferencial, uma capacidade, né, de fazer generalizações a partir do estudo de exemplos e de contra-exemplos, apresentam, né, um raciocínio lógico também diferenciado, uma aprendizagem rápida de novos materiais, novos conteúdos, têm uma capacidade de justificar resultados e relações, uma capacidade de compreender a estrutura formal de um problema. Eles também têm uma flexibilidade de pensamento, empregando diferentes métodos de busca de uma solução, apresenta um raciocínio sintético, tomando atalhos válidos em busca de uma solução. Depois, né, já uma produção mais recente, né, de 2010, né, o outro autor repete, de uma certa forma, os mesmos elementos, eu diria, mostrando que essas características desses estudantes, né, nos vários estudos que têm sido desenvolvidos, acabam permanecendo, né, de uma certa forma, as mesmas, mostrando que um trabalho que queira estimular as habilidades no campo da matemática deve privilegiar, né, o estímulo a essas habilidades, porque elas são importantes nesse trabalho. Aqui eu trago, né, um trabalho já bem mais antigo, do final da década de 1960, que também mostra, né, essas habilidades de pensadores criativos em matemática. E essas características se mostram ainda permanentes na literatura até hoje, dizendo que esses estudantes eles gostam, né, ou têm características de uma dedicação, de um envolvimento com a matemática, buscando sempre diferentes estratégias de lidar com elas, de fazer as suas aplicações em mais variados contextos, né. Partindo desses elementos todos, né, eu desenvolvi já no início aí dos anos 2000, mas um conceito para lidar com criatividade em matemática,
E nesse conceito, né, eu aqui trago de uma maneira esquemática, né, trazendo elementos que estão relacionados às características do pensamento criativo, principalmente aquelas que aparecem associadas a, digamos, a uma perspectiva mais da medida de criatividade, que é a ideia de trabalhar ou associar a criatividade a uma capacidade de produzir ideias, né, seria o que a gente chama de fluência. Então, quando eu desenvolvo com os estudantes um tipo de problema, um tipo de atividade matemática, eu levo para eles um problema que eu chamo de problema aberto, um problema que admite mais de uma resposta, preferencialmente várias respostas, ou diferentes maneiras de obter essa resposta. Então, essa fluência é desejar que os estudantes possam, para um mesmo problema matemático, um problema aberto, eles consigam apresentar várias possibilidades de soluções apropriadas para este problema. Mas eu não quero apenas uma quantidade de respostas, né? Eu quero que esses estudantes demonstrem flexibilidade de pensamento, ou seja, que eles consigam produzir respostas para o mesmo problema que focalizem aspectos diferentes desse problema. É uma resposta que é diferente da outra do ponto de vista da estrutura. E ainda que esses estudantes consigam apresentar respostas que sejam originais, que poucos estudantes do seu contexto, do seu ano escolar, consigam produzir. Então, produzir respostas que sejam incomuns, né, originais. E como é que a gente leva isso para a sala de aula na matemática? Né? 3 estratégias são as que mais são recorrentes na literatura e são as que eu tenho orientado também toda a minha produção de trabalho de investigação, que é a resolução de problemas, a elaboração de problemas e a redefinição. Seria os estudantes fazerem uma reclassificação, uma organização de objetos ou elementos matemáticos em função de suas propriedades e atributos. Como é que a gente observa essa produção de resolução, de elaboração e de redefinição de problemas? Por meio de uma variedade de estratégias, que podem incluir produções textuais, produções numéricas, produções gráficas ou ainda uma sequência de ações. Então, as atividades que venho desenvolvendo, né, tanto eu como meu grupo de pesquisa, alguns hoje mestres e doutores que têm trabalhado lá no programa de pós-graduação em educação da Universidade de Brasília, temos lidado então com essa perspectiva de compreender a criatividade de matemática. Então, essas atividades escritas, a gente pode então pedir que os alunos possam analisar isso por algumas coisas, fazer operações numéricas ou algébricas e ainda uma quantidade de atividades. Aqui eu tenho um exemplo, né, de um problema de produção criativa envolvendo números. Né? É um problema apresentado pela Ava Levine e Roberta Milgram, que elas pedem para os estudantes utilizarem 4 números 4 e, usando as mais variadas operações matemáticas que eles conhecem, produzir um resultado igual a 4. Eu, por exemplo, utilizando essa atividade em uma pesquisa, um estudante de ensino médio, cataloguei 69 possibilidades de respostas diferentes. Algumas respostas foram muito recorrentes, por exemplo, uma delas, 30 estudantes apresentaram aquela mesma resposta, e algumas outras, 2 estudantes apresentaram aquele modelo, uma resposta apresentada por um único estudante. Ou seja, a gente percebe que um problema, quando ele é aberto, ele permite diferentes possibilidades de abordagem, usando as mais variadas estratégias matemáticas, né, estratégias válidas, que permitem os estudantes a trabalharem exclusivamente no campo numérico. Estamos trabalhando com texto, né? Aqui uma atividade que aparece como uma sugestão é pedir para os estudantes argumentarem como por que a gente trabalha no Brasil com o sistema de numeração de base 10? Né? Por que a gente trabalha com isso? Né? E pedir para eles pensarem, né, o que poderia acontecer se nós passássemos a trabalhar com outro tipo de base numérica. Né? Então, para eles pensarem e refletir sobre a estrutura matemática. Né? Qual é a vantagem desse sistema de numeração? Como ele se constitui? E aí, querer que eles façam essa produção e essa argumentação de forma textual. E ainda depois, um tipo de problema que envolve representação gráfica e construção geométrica, é pedir que os estudantes pudessem construir polígonos, todos eles com o mesmo perímetro, nesse caso aqui, 14 centímetros,
mas que eles conseguissem fazer com que esses polígonos, apesar de terem o mesmo perímetro, pudessem ter áreas diferentes. Aqui 3 exemplos que poderiam representar cada um desses tipos de atividades, né? Lembrando que trabalhar com matemática, a gente precisa desconstruir uma representação de que trabalhar com matemática é fazer contas, é muito mais do que isso. Não é só operar com números, mas trabalhar com formas, com compreensão, que dariam por meio, por exemplo, de produções virtuais. Aqui alguns outros tipos de atividades que seriam relevantes, né? Encorajar os alunos a fazerem uma pergunta nova, diferente sobre um problema de matemática que já existe, principalmente com alunos que apresentam características de autoestabilidade e superdotação, e muitas vezes concluem as tarefas, né, quando eles estão inseridos em classes regulares, concluem as tarefas em um menor tempo do que os seus colegas. Então, estimulá-los, olha, a partir desse problema, elabore uma pergunta, né, modifique. Poderíamos usar técnicas de criatividade para orientá-los, né, na reconstrução, na redefinição, na reescrita de problemas, mudando a perspectiva. Incentivar os alunos a convencer seus colegas que suas atividades sobre determinados problemas são corretas. Então, trabalhar a argumentação, né, a comunicação dos estudantes. Estimulá-los a utilizar a imaginação do campo da matemática, né? Então, solicitando que proponham problemas com palavras, ou a contemplar quais seriam os efeitos, né, sobre a sociedade, por exemplo, se a matemática subitamente desaparecesse do cenário contemporâneo. O que poderia acontecer com a sociedade? Aqui há várias outras possibilidades, né? Nós temos umas atividades práticas que eu vou colocar daqui a pouco para a gente pensar, então não vou nem fazer a leitura de todas elas, né? Aqui eu trago, então, ainda algumas outras habilidades, né? Por exemplo, pedir que os alunos possam, quando a gente quer que eles estimular a habilidade de formular hipóteses matemáticas e analisar a relação de causa e efeito, né? Pergunta para eles, você tem uma figura geométrica, o que acontece ao aumentar o número de lados? Você tem um triângulo. Se aumenta o número de lados, vira aumenta para um lado a mais, vira um quadrado. Ou um quadrilátero, né? Necessariamente não um quadrado. Só isso já poderia ser interessante para investigar com eles, né? Aumentei de um triângulo para um quadrilátero, o que pode acontecer? Eles poderiam falar dos diferentes quadriláteros, né? Do retângulo, do quadrado, do paralelogramo, do trapézio, enfim, e por aí outras possibilidades. Se eu aumento mais ainda, vira um pentágono, o que acontece do ponto de vista das relações de ângulos, que são desses que formam esses polígonos regulares? Então, pedir para que eles possam formular hipóteses a partir de uma determinada situação. Aqui, para que eles possam considerar, né, ideias matemáticas que não são usuais. Então, por exemplo, eles argumentarem para a gente o que aconteceria se nós, ao invés de utilizássemos, né, um exemplo que já havia mencionado, o sistema de numeração decimal, passássemos hoje a utilizar apenas números romanos. Esquecêssemos os números indo-arábicos, que nós utilizamos no nosso sistema de numeração de base 10, e passássemos a utilizar tudo na sociedade de números romanos. Chegássemos no supermercado e os preços estivessem expressos em números romanos. Como é que seria isso? Quiséssemos expressar as nossas idades em números romanos. Então, quais seriam os efeitos na sociedade se nós pensássemos, né, com esse ideal não usual, quais seriam essas consequências a partir dessa situação matemática? Como seria fazer contas apenas com números romanos? Estimulá-los a perceber que uma determinada situação não tem uma condição ou não tem um conjunto de informações necessárias para que eu possa responder a um problema. Então, que eu pudesse elaborar problemas que me ajudariam a resolver um problema que me foi proposto. Aqui um exemplo diz assim, dado a tarefa de encontrar o peso da água no curso mostrado abaixo, existe tantos outros problemas quanto você puder que devem ser resolvidos antes de obter uma resposta final, né? Aqui apenas tem dado uma ideia de que tem um coxo, mas eu não apresentei nenhuma informação sobre esse coxo. Os estudantes pensarem, bom, o que eu preciso saber antes sobre esse coxo? Que perguntas eu preciso fazer antes para que eu possa, na sequência, tentar responder a esse problema? Aqui um outro ainda, né, que os estudantes possam buscar, né, soluções para um problema matemático, rompendo com um quadro mental estático, né? Então, a gente sempre dá uma estrutura muito fechada, algo que eles possam, de uma forma quase imediata, recorrer à memória e produzir uma resposta. Aqui tem um problema que diz assim, ó,
Como você pode medir 9 xícaras de água usando uma lata que comporta o conteúdo de 7 xícaras e uma lata que comporta o conteúdo de 8 xícaras? Eu tenho apenas dois instrumentos de medida. Um que comporta 7 xícaras e o outro que comporta 8 xícaras. Como é que eu faço para medir 9 xícaras de água? Então, os alunos pensarem, né, um pouco dessa ideia muito normativa, ou a gente segue para pensar de uma maneira diferenciada na resolução desses problemas. Aqui eu trago, né, um problema numérico, né, sempre querendo que os estudantes possam dar muitas respostas para o mesmo problema, para desenvolver fluência de pensamento, flexibilidade de pensamento, originalidade de pensamento. Aqui eu peço, observe essa figura, né? Esse é um tipo de problema clássico na matemática que a gente chama de problema de tijolos, né? Ou de ladrilhos, né? Nesse caso aqui, eu quero que os estudantes possam preencher todas as células, né, dessa imagem com um número. Cada número poderá ser calculado executando, né, encontrado as operações entre os números que preenchem as duas células adjacentes abaixo. Eu quero que eles façam tantas quantas possibilidades que eles preencham de maneira que, usando operações, né, uma mesma operação, eles cheguem aqui no topo com o número 35. Por exemplo, aqui eu fiz uma opção usando apenas a operação de adição. Como é que eu posso preencher essas células de maneira que o resultado final seja 35? Então, aqui, preenchi primeiro, coloquei 7 aqui na primeira célula, coloquei 8 na segunda célula e 12 na terceira célula. Então, operando, né, as duas células adjacentes, o que eu encontro? Por exemplo, então, se eu somo 7 mais 8, eu tenho 15. Se eu tenho 8 mais 12, eu tenho 20. No final, eu tenho 15 mais 20, eu encontrei 35. Então, essa é uma forma de encontrar esse resultado, utilizando a mesma operação de adição com todas as células. Mas aqui eu tenho um outro exemplo em que eu quero que o meu estudante, porque eu quero flexibilidade de pensamento, e aí vou desafiá-los a pensar de uma maneira diferente, né? Escolhi a operação de multiplicação. Então, eu preenchi a primeira célula com o número 5, preenchi a segunda célula com o número 1 e a terceira célula com o número 7. Então, eu multipliquei 5 vezes 1, dá 5. Multipliquei 1 vezes 7, dá 7. E multipliquei 7 vezes 5, que dá 35. E fica o desafio, né, para os estudantes. Façam outras operações. Aqui, muitas vezes, já em situação de pesquisa utilizando esse problema, os estudantes ficaram presos, né, eu digo, com a mente estática, né, fixa, trabalhando apenas com números naturais. E aí o desafio é, se eu trabalhasse com números decimais, seria possível? Se eu trabalhasse também com números negativos, seria possível? Então, a complexidade do desafio ela vai se dando à medida em que a gente vai explorando com os estudantes possibilidades de aprofundamento na resolução de um mesmo problema. Como eu havia mencionado, esse é um problema aberto, que admite inúmeras possibilidades de solução. Eu quero que os meus estudantes, ao trabalharem com isso, né, só o fato de ter uma resposta com adição e uma resposta com multiplicação, isso me ajuda a trabalhar a flexibilidade de pensamento, que é extremamente importante para o desenvolvimento ou resolução de problemas complexos, onde estudantes poderão, né, usar do pensamento divergente para buscar essas soluções aí no cenário matemático. Aqui eu tenho um outro problema, né? Que é quão perto você consegue chegar. Então, eu disse assim, olha, usando os 6 cartões numéricos a seguir, sem repetições, ou seja, eu só posso usar cada um deles uma única vez, e qualquer das operações, adição, subtração, multiplicação e divisão, quão perto eles conseguem chegar do número 112. Então, aqui a ideia é que eles vão colocar essas operações entre os números e o resultado tem que dar 112. Né? Poderia ser 39, poderia ser 325, né? O número 112 é uma escolha aleatória, assim como esses cartões são aleatórios. Né? O importante é que os estudantes possam construir respostas que cheguem a próximos a este número ou iguais a este número 112. Aqui, então, pensando nisso, né, quão perto eles possam chegar, tem aqui os cartões, o número alvo é 112. Um estudante ainda iniciando o processo de resolução de um problema dessa natureza, poderia encontrar essa resposta aqui. Ele usou 6 cartões, operou, fez 50 mais 75, ele achou 125, subtraiu 25, ele achou 100,
fez mais um 101, mais dois 103, mais quatro 107. Então, ele tentou chegar próximo de 112. Ele continuou tentando esse estudante, chegou a uma segunda possibilidade. Ele fez 25 vezes 2, que é igual a 50, mais 50, que é igual a 100. E ele fez 75 mais 1, que é 76, dividindo por 4. Ele encontrou a resposta 19, fez 100 mais 19, 119. Ele ultrapassou o limite que eu queria. Mas nessa solução, por meio de um processo de diálogo, de feedbacks constante com os estudantes para estimular o pensamento, em relação à primeira resposta que foi apresentada, tinha apenas operações de adição e subtração. Nesta segunda resposta, já trabalhando mais a flexibilidade mental, usou-se uma multiplicação, uma adição, no caso, duas adições, e uma divisão. Né? Então, quer dizer, três adições. Então, já trabalhou um pouco mais esse pensamento matemático para tentar obter a resposta, o número-alvo, que é 112. Aí, numa competição, nós poderíamos dizer, olha, de 107 para 112, faltam 5. De 112 para 119, faltam 7. Então, aquele que chegou mais perto seria aquele que produziu essa resposta, 107. Mas, dialogando com os estudantes e fazendo outras provocações, provocando, né, o desenvolvimento das suas habilidades mentais, sua capacidade de produzir respostas, chegamos a uma resposta exatamente igual a 112. Né? 75 dividido por 25, vezes 4, vezes 1, mais 50 vezes 2. Uma outra possibilidade de resposta é que também chegou a 112. E quando os estudantes conseguem romper por completo, né, e produzir respostas mais criativas, poderíamos encontrar essa resposta aqui. Se alguém estiver prestando atenção nessa resposta e quiser questionar o que ela tem, né, o que ela tem de diferente do ponto de vista de estrutura das outras respostas. Alguém se arriscaria a fazer um comentário? Digamos, esse estudante ele rompeu com uma regra, quer dizer, não rompeu, né? A regra não estava explícita, ele dizia assim, olha, use os cartões sem repeti-los. Tem o cartão 1 e tem o cartão 4. Ele transgrediu a regra e compôs com o 1 e o 4 o número 14. Quer dizer, transgrediu a regra não, né? A regra não estava explícita, não havia uma proibição de juntar dois cartões e formar um único número, e ele produziu uma solução. Essa seria uma resposta de um estudante com um pensamento mais flexível ainda, menos apegado a condicionantes, ao contexto, à opinião de alguma outra pessoa, e foi lá e produziu então uma resposta que era que ia além das que seus colegas fizeram. Né? Então, isso é uma maneira de a gente pensar um problema extremamente simples, um problema que é aberto, que admite várias possibilidades de solução, e poderíamos dizer que alguns estudantes produziram respostas muito comuns, outros algumas respostas mais diferenciadas, talvez um que tenha produzido uma resposta original, como talvez essa última solução que foi apresentada, que é o que a gente quer estimulando o pensamento criativo dos estudantes. Né? Então, que eles consigam elaborar muitas possibilidades de respostas, respostas diferentes entre si, do ponto de vista da estrutura, e respostas originais. Né? Aqui, uma outra atividade que foi criada por alguns alunos da graduação, que fazem disciplina comigo na Universidade de Brasília, eles propuseram um trabalho sobre operações alienígenas. Né? E qual é o objetivo dessa atividade? Né? Contrastando-a com a anterior, lá foram apresentadas as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Né? Existem outras operações, como a potenciação, a radiciação, muitas outras. Os estudantes pensaram assim, mas será que é possível a gente criar uma outra operação matemática, além dessas que convencionalmente trabalhamos e que estão nos livros didáticos, estão digamos, em todos os tratados teóricos da matemática? Então, eles criaram uma historinha que era assim, imagine que você encontra uma mensagem de alienígenas de um planeta muito distante. Na mensagem, eles detalham a matemática produzida em seu planeta. Esses alienígenas usam três operações diferentes das que você está acostumado. Abaixo estão essas operações escritas com a nossa linguagem humana. Eles têm uma operação que é a operação triângulo,
onde A triângulo B é igual, né, a mais B dividido por 2. Eles têm a operação quadrado, que é, por exemplo, A quadrado B é igual a mais B mais A vezes B. E eles têm a operação bola, ou operação círculo, que é o módulo de A vezes B. Então, considerando essas operações alienígenas, né, poderia-se pedir para os estudantes calcularem o valor das seguintes expressões. Né? Quanto seria um triângulo 7? Quanto seria 3 quadrado menos 2? Quanto seria menos 2, círculo 2? Quanto seria 0 quadrado 13? Quanto seria 1 triângulo 2? Quanto seria 2, círculo menos 2? Quanto seria 10 triângulo menos 10? Então, veja, aquilo que muitas pessoas diriam, é impossível criar novas operações matemáticas. Aqui foi proposto uma criação dentro de uma outra estrutura, e pediria para os estudantes calcularem. Essa atividade, a sequência dela, né, dessas operações alienígenas, seria pedir para os estudantes, a partir das atividades que eles desenvolveram, para eles criarem uma operação matemática e mostrar alguns exemplos de como ela funciona. Poderíamos pedir para eles, olha, nessas operações alienígenas, tinham lá uns elementos que eram geométricos, indicando essas operações. Poderíamos pedir, nessa nova operação que vocês vão criar, vamos buscar outros elementos que não sejam geométricos, simbolizando procedimentos a serem realizados. Então, novamente, nós temos um problema aberto, que permite os alunos criarem muitos elementos, permite eles compartilharem e validarem as operações que os seus colegas criaram, e permitem que eles possam refletir de maneira mais profunda sobre os conhecimentos matemáticos envolvidos nessas atividades e, portanto, né, se apropriem mais ainda do conhecimento matemático que eles têm a dispor deles na escola. Bom, como é que a gente leva, como é que eu levo essas atividades todas para a sala de aula, né? Então, eu tenho trabalhado com um modelo chamado Modelo de Oficinas de Pensamento Crítico e Criativo em Matemática. Então, eu desenvolvi esse modelo e tem sido aplicado em várias pesquisas, né, sendo já com, inclusive em dissertações e teses, e também pesquisas que são dissociadas, né, dessa atividade de, digamos, de curso de pós-graduação, que é um modelo formado de 6 etapas, né, onde todas as aulas, todas as oficinas, nós começamos com um momento inicial que a gente chama de momento motivacional, que é o de aquecimento. Então, nós começamos com ou mágicas matemáticas, levamos para a sala de aula enigmas, sejam enigmas de palavras, enigmas com números, enigmas envolvendo formas, figuras. É uma atividade de curta duração, de 5 a 10 minutos, que visa fazer com que os estudantes rompam, né, digamos, com o quadro mental, com as vinculações que eles estavam de atividades anteriores às atividades de matemática, para que assim eles possam, digamos, criar um clima positivo de aprendizagem e de produção de ideias. Então, a gente começa com essas chamadas de movimento de aquecimento. Né? Depois, a gente tem uma tarefa que nós chamamos de momento de aproximação para a tarefa, que é uma atividade temática, né? Tem a ver com o tema principal da oficina, da aula, porém, ele é um problema de menor complexidade do que aquele que vai ser desenvolvido, que a gente quer desenvolver nos estudantes o sentimento, né, de competência, de conseguir fazer, de conseguir participar, para que a gente possa, então, na sequência, ir para o problema investigativo. Então, aí sim, um problema que os estudantes não é só simplesmente calcule e resolva, mas que eles precisam analisar, elaborar hipóteses, testar essas hipóteses, discutir com seus pares, né, essas atividades, construir um modelo, enfim, produzir muitas ideias e fazer uma seleção de ideias que poderiam ser consideradas as mais efetivas para resolver o problema. Depois, nós temos a quarta etapa, que a gente chama de formalização de conceitos. É nessa etapa que o professor entra com um tratamento formal sistemático da matemática, e ele faz isso a partir das produções dos estudantes no problema investigativo. Então, não é o professor que apresenta primeiro o conteúdo, mas primeiro os alunos levantam hipóteses, testam essas hipóteses, para depois do professor fazer com eles, a partir das produções deles, o tratamento formal da matemática. E vamos para a quinta etapa, que a gente chama de apreciação. Então, é um momento, né, que a gente retoma, do ponto de vista afetivo, sentimental, emocional, tudo aquilo que foi vivenciado, sentido e produzido na oficina, para que os estudantes possam, né, pensar sobre as habilidades que desenvolveram, tanto do ponto de vista das suas habilidades de pensamento criativo, de pensamento crítico, como de habilidades matemáticas.
E, ao longo de todas essas 5 etapas, nós trabalhamos com o que chamamos de ferramentas de pensamento criativo, ou seja, técnicas de criatividade, ferramentas de pensamento crítico, um conjunto de técnicas, né, e de questionamentos que vão estimular o pensamento crítico dos estudantes, por meio de feedbacks constantes, feedbacks professor-estudante, estudante-professores, estudante-estudantes, feedbacks entre pares. E, a partir de tudo isso que a gente vivenciou, né, que fechamos uma oficina, nós temos uma sexta etapa, que é o que nós chamamos de projeções, que é o momento de levar, então, um aprofundamento, né, para fora da sala de aula, fora do espaço, né, ali institucional de trabalho com a matemática, onde os estudantes vão aplicar essas habilidades que desenvolveram, aprofundando em novos problemas investigativos, ou adaptando o problema investigativo que foi desenvolvido, ou ainda aplicando em um contexto diferente. Né? Então, essa estrutura a gente tem feito, né, aqueles vários exemplos que eu mostrei, ali eles estavam desconectados uns dos outros, mas a gente sempre cria uma oficina para trabalhar um tópico, uma habilidade do currículo, ou uma habilidade de interesse dos estudantes, dentro dessa estrutura de oficina. Né? Bom, por conta do horário, né, eu acabei sintetizando. Para aqueles que querem conhecer um pouco mais sobre criatividade e matemática, este é um livro publicado pela editora da Universidade de Brasília. Esse livro está disponível gratuitamente em formato PDF no portal de livros abertos de acesso gratuito da Universidade de Brasília. Esse QR Code leva até esse livro. Tem aqui indicação de mais um outro livro chamado Criatividade e Matemática, Lições da Pesquisa. Esse é um livro de uma editora comercial, aí seria necessário, então, entrar no site, o QR Code leva para o site dessa editora, onde vocês poderão também adquirir o livro se for de interesse. Esse livro tem relato de 5 pesquisas desenvolvidas, são, portanto, investigações distintas umas das outras, onde a criatividade matemática é o elemento de investigação. Uma terceira obra, também por uma editora, pela mesma editora comercial, pela editora CRV, chamada Estimulando a Criatividade, Motivação e Desempenho Matemática, uma proposta para a sala de aula. Esse livro apresenta a tese de doutorado do Matheus Gênio Fonseca, e desenvolvida com estudantes de ensino médio. Então, tem todo o trabalho que foi desenvolvido em um conjunto de oficinas com estudantes, com vista a estimular essa tríade, né? Motivação, criatividade e desempenho matemática. Ainda que nós temos, né, uma biblioteca virtual de pesquisas sobre pensamento crítico e criativo e matemática, né? Nessa nossa biblioteca, né, um site, nós temos lá vários vídeos e muitos artigos, dissertações e teses que exploram o universo do pensamento crítico, criativo e matemática. Então, também é um outro, digamos assim, repositório muito rico de informações sobre essa temática. E, finalizando, né, a divulgação, esse que acabou de ser publicado, né, o material foi publicado há cerca de 15 dias. É um livro que está acesso, na verdade, um livreto, né, de acesso gratuito em formato PDF, publicado pela editora do Instituto Federal de Brasília, chamado Pulando para Fora da Caixa, ampliando o pensamento crítico, criativo e matemática. E nesse livreto, né, a proposta é interativa, tem algumas atividades que os estudantes, ou pessoas de maneira geral, né, que queiram explorar, poderão compartilhar, né, por meio de um QR Code, né, e também ver as respostas que outras pessoas compartilharam. Ele tem uma ideia assim, de autodesenvolvimento. As tarefas, as pessoas vão ler as atividades, vão poder refletir sobre elas, e vão poder utilizar os espaços, né, das folhas para desenvolver as atividades. Né? Um livreto está muito, eu diria assim, uma diagramação muito interessante, e também gratuitamente disponível para aqueles que tiverem interesse em fazer o download, né, e explorar mais essa temática. Né? Aqui, finalizando, deixo os meus contatos, né? Então, meu e-mail é cleiton@unb.br. Nas minhas redes sociais, especialmente no Facebook, no Instagram, eu costumo divulgar também livros, artigos e palestras, né? Tanto as que eu estou envolvido diretamente, ou membros do grupo de pesquisa, ou mesmo outras palestras e atividades que têm o campo, né, do pensamento crítico, criativo e matemática como elemento de discussão. Né? Espero que essas ideias possam ter inspirado vocês a outras ideias, né, e que possam utilizar algumas delas nos trabalhos com os estudantes, sejam eles de programas de altas habilidades de superdotação ou também em classes regulares, para que todos possam ampliar o seu potencial matemático. Agradeço aí pela atenção de todos vocês.